Olá, pessoal! No programa de hoje, vamos continuar nosso estudo sobre a obra Teoria dos Direitos Fundamentais de Robert Alexie. E nesse segundo capítulo, Alexie está preocupado em estabelecer as distinções entre enunciado e norma jurídica para depois abordar os conceitos de enunciado de direitos fundamentais e norma de direitos fundamentais. Embora o começo do capítulo seja bastante conceitual, eu vou fazer aqui um pedido. Dê um crédito para mim e veja o vídeo até o final, pois as conclusões são extremamente ricas e legais. Aproveita e já se inscreva no canal, clique no sininho para acompanhar nossas publicações, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Agora, vamos ao trabalho. Alexie inicia o capítulo explicando que entre o conceito de norma de direito fundamental e o conceito de direito fundamental há estreitas conexões. Isso porque sempre que alguém tem um direito fundamental, no sentido de direito subjetivo, é porque existe uma norma de direito fundamental. Todavia, o contrário nem sempre é verdadeiro. Podemos ter normas de direitos fundamentais que não outorgam qualquer tipo de direito fundamental. Em outras palavras, a existência de um direito fundamental pressupõe a existência de uma norma de direito fundamental. Porém, existem normas de direitos fundamentais que não garantem direitos fundamentais. Essa distinção inicial de Alexie é muito importante para quando formos estudar as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, antecipando de uma forma simples. Não é porque existe uma norma de direito fundamental na Constituição que existirá obrigatoriamente um direito subjetivo judicializável. Os direitos fundamentais produzem uma série de importantes efeitos que transcendem a noção de direito subjetivo. Entender a distinção entre direito fundamental e norma de direito fundamental ajudará na compreensão futura desse fenômeno. O ponto de partida de Alexie é a explicação da diferença entre norma e enunciado normativo. Vou aqui trazer alguns exemplos que não são de Alexie, mas que, por serem extraídos da Constituição brasileira, vão deixar as coisas mais simples para vocês. Quando lemos a Constituição de 1988, encontramos uma série de enunciados linguísticos do tipo: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Podemos chamar isso de direitos fundamentais? Para Alexie, não. O que nós temos aqui são textos, são enunciados linguísticos e não direitos fundamentais. De acordo com a teoria da linguagem, existem vários tipos de enunciados. Os principais deles são enunciados descritivos, também conhecidos como enunciados constatativos, e enunciados performativos. Os enunciados constatativos não modificam a realidade. São enunciados, repito, que não modificam a realidade. Por exemplo, quando eu digo: o gato subiu na cadeira, o quadro é belo, Francisco é alto, a comida está gostosa. Vejam, eu estou descrevendo, eu estou constatando algo que faz parte do mundo. Então, esses são enunciados descritivos ou constatativos. Os enunciados performativos
ao contrário dos constatativos, são atos linguísticos. O que significa isso? Eles são acionais. Por exemplo, quando eu afirmo, Stephanie, não coma de boca aberta. Ou, Paula, vai estudar. Ou ainda, Adriana, se você colocar mais sal na comida, o sabor ficará mais agradável. Nesses outros exemplos, os enunciados são performativos. O que significa dizer? Eles são dirigidos a transformar a realidade, a determinar uma conduta. Ok. O direito é linguagem. E, acima de tudo, é linguagem performativa. O direito é vocacionado para determinar as condutas das pessoas. Portanto, todo enunciado jurídico deve ser um enunciado normativo, deve ser um enunciado performativo. Falando de forma diversa, eu devo extrair dos enunciados jurídicos sempre o sentido que determina a tomada de uma ou outra conduta. Por essa razão, quando lemos os enunciados que eu citei anteriormente, a partir deles temos que extrair os seus funtores deônticos. Funtores deônticos? O que é isso? São as funções da linguagem, ou são as funções que a linguagem expressa o seu caráter performativo, ou o caráter performativo do enunciado. Quais são os funtores deônticos? Proibido, permitido, obrigado. Então, esses funtores deônticos é que expressam o caráter performativo da linguagem. Vamos traduzir isso tudo. Como estamos falando de linguagem jurídica, quando eu leio lá na Constituição, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou, quando eu leio, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Eu tenho que me perguntar, qual é o funtor deôntico que eu extraio desse enunciado? O que está proibido? O que está permitido? O que está obrigado? Assim, então, nós teremos a seguinte situação. Ao ler o enunciado, ninguém será submetido à tortura, eu interpreto que é proibido submeter as pessoas à prática de tortura. Eu estou com a linguagem induzindo, performando a conduta dos outros. Ao ler o enunciado, é livre a manifestação de pensamento, eu interpreto que é permitido, ao funtor deôntico, é permitido às pessoas manifestarem o pensamento. Também posso expressar do mesmo texto, ou a partir do mesmo texto, outros funtores deônticos. Se é livre a manifestação do pensamento, é proibido criar embaraços irrazoáveis ou desproporcionais à manifestação do pensamento. Estou falando a mesma coisa, só mudei a direção do funtor deôntico. Eu estou afirmando a mesma coisa, porém com um funtor deôntico diferente. Muito bem. É nisso que consiste a diferença entre enunciado normativo e norma. Enunciado é o texto. Norma é o produto da interpretação semântica do enunciado linguístico que expressa os seus sentidos performativos, ou seja, os seus funtores deônticos. De modo mais simples ainda, vamos ver alguns exemplos. No artigo 121 do Código Penal Brasileiro, lê-se: matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. É o enunciado normativo. É proibido matar, é a norma que se extrai do artigo 121. Ou, todos devem respeitar a vida. É outra norma, né? Um dever, uma obrigação. É outra norma que se extrai do enunciado do artigo 121 do Código Penal. Já sabemos, então, a diferença entre enunciado normativo e norma no pensamento de Alexis. A norma é sempre produto da interpretação dos enunciados e sempre se expressa por funtores deônticos. Proibido,
permitido, obrigado. A partir disso, Alex traz a ideia de que não existe uma correspondência bionívoca entre texto e norma. Aliás, essa expressão, não correspondência bionívoca entre texto e norma, não é utilizada por Alex. Na verdade, essa expressão aqui que eu estou colocando para vocês, ela é de Canotilho, mas eu achei que seria interessante trazê-la aqui para vocês. O que isso significa? Mas essa ideia está presente no Alex. O que isso significa? Eu posso ter um único texto normativo com diversas normas. Vamos imaginar. Enunciado normativo. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Esse é o enunciado. Norma 1. É permitido aos cidadãos... Funto ordeôntico, permitido. É permitido aos cidadãos expressarem livremente os seus pensamentos. Norma 2. Ao expressar os seus pensamentos, os cidadãos estão proibidos de se valerem do anonimato. Viram? São duas normas que eu extraí de um único texto. Outro exemplo. Enunciado normativo. Todos são iguais perante a lei. Norma 1. É proibido dar tratamento diferenciado aos cidadãos. É proibido discriminar os cidadãos. Norma 2. É permitido dar tratamento diferenciado aos cidadãos, como ocorre nos casos das ações afirmativas. Perceberam? São exemplos em que nós temos um enunciado e várias normas. Mas podemos ter também, gente, normas sem texto. O exemplo clássico. Ninguém duvida que, quando acende o sinal vermelho no semáforo, aqui pelo menos falamos semáforo, em alguns lugares as pessoas falam sinaleiro, não é? Quando acende o sinal vermelho do semáforo, do sinaleiro, seja lá o que for, é obrigado a parar o veículo. Temos aqui então o quê? Uma norma sem texto. Até aqui, galera, aprendemos a diferença entre texto e norma, e que não existe uma correspondência necessária entre um texto e uma norma. Próximo passo. Como identificamos, então, um enunciado de direito fundamental? Lembrando, poderemos ter um enunciado de direito fundamental com várias normas de direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais sem enunciado. E aquilo tudo que estávamos falando genericamente, agora será projetado para o campo dos direitos fundamentais. Para Alex, enunciados de direitos fundamentais são todos aqueles que estão no catálogo de direitos fundamentais da Constituição Alemã. Ou seja, tudo que está entre os artigos 1º ao 19 da Lei Fundamental Alemã, Alex vai dizer, esses são direitos ou são enunciados de direitos fundamentais. Esses enunciados de direitos fundamentais do catálogo, Alex chama também como direitos fundamentais estabelecidos. Por uma peculiaridade da Lei Fundamental de Bonn, Alex vai considerar também como enunciados de direitos fundamentais alguns que estão fora do catálogo, mas que podem ensejar reclamação constitucional nos termos do artigo 93, parágrafo 1º, 4A da Constituição Alemã. Nesses enunciados fora do catálogo, só para citar exemplo aqui, estariam incluídas uma série daqueles direitos que no Brasil nós chamamos de garantias fundamentais, como o direito de ser ouvido perante os tribunais, ou a vedação de tribunal de exceção, para lembrar alguns. Esses direitos, muito entre aspas aqui, fora do catálogo, para Alex ele vai utilizar a expressão aqui de disposições periféricas associadas. Então, o que seriam essas disposições periféricas associadas? Seriam um tipo específico, uma categoria específica de direitos fundamentais fora do catálogo e que
decorre ali do artigo 93, parágrafo 1º, 4A da Constituição Alemã, que vai caber reclamação constitucional. Esse catálogo de abertura não é tão aberto assim, ele é número clausus, né? Porque nós estamos tratando aqui de regra de competência, então são as disposições periféricas associadas. Então nós teríamos ali no Alex 2 tipos de direitos, de enunciados de direitos fundamentais. Enunciados de direitos fundamentais estabelecidos, os que estão no catálogo, enunciados de direitos fundamentais periféricos ou disposições periféricas associadas, que são outros direitos fundamentais fora do catálogo, definidos números clausus pelo artigo 93, parágrafo 1º, 4A da Constituição de Bonn. Rememorando então, para Alex existe diferença entre texto e norma. A norma é produto da interpretação do texto normativo que expressa os funtores deonticos, aquilo que está proibido, permitido ou obrigado a fazer. Não existe uma correspondência bionívoca entre texto normativo e norma. Os textos ou enunciados de direitos fundamentais podem ser facilmente identificados. São aqueles que estão no catálogo de direitos fundamentais e mais aqueles expressamente nominados na competência para julgamento da reclamação constitucional. Abro parênteses aqui. Sobre o conceito de direitos fundamentais no Brasil, especialmente no contexto do sistema da Constituição Federal de 1988, sugiro que vocês assistam o programa específico aqui do nosso canal, cujo link estou deixando aqui na descrição do programa. Esse conceito de enunciado de direitos fundamentais de Alex não pode ser importado de forma direta, sem as devidas mediações para o direito brasileiro. Fica o registro e voltemos para o Alex. Já sabemos quais são os enunciados de direitos fundamentais. E as normas de direitos fundamentais? Para vocês, agora já está fácil. Basta extrair dos funtores deonticos que nós conseguimos ali, a partir do enunciado de direitos fundamentais, o que está permitido, o que está proibido, o que está autorizado. Então vamos lá, né? Tá fácil. Então a gente extrai funtores deonticos dos enunciados de direitos fundamentais, teremos aí então as normas de direitos fundamentais. Vamos pegar mais um exemplo da Constituição brasileira para fixar isso na cabecinha de vocês. O artigo 6º da Constituição de 88 expressamente enuncia que a saúde é um direito fundamental social. Mais para frente, nos deparamos com o seguinte enunciado: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse é o enunciado normativo. Qual é a norma? Podemos extrair várias. Norma 1. Aos cidadãos é permitido cuidar da saúde. Olá. Norma 2. O Estado é obrigado a cuidar da saúde. Essas duas normas bastam. Poderíamos extrair outras, mas isso vocês já entenderam. Quando nós chegamos nesse ponto, aqui então, né, o Alex chama a atenção para duas questões extremamente relevantes. Quando lemos as normas de direitos fundamentais, dá para perceber facilmente que elas possuem uma dupla abertura. Nós temos nas normas de direitos fundamentais uma abertura semântica e uma abertura estrutural. O que é essa abertura semântica? Então, vamos lá. Quando lemos a norma, e agora é norma, porque já tem o funtor deontico. Quando lemos a norma, o Estado é obrigado a cuidar da saúde, não sabemos ao certo exatamente no que consiste esse dever e nem o que seja saúde. Como que o Estado deve cuidar da saúde? O que podemos considerar como saúde? Da mesma forma,
Quando nos deparamos com a norma, é permitida a permissão, né? Nós já interpretamos a livre manifestação do pensamento, a partir do enunciado chegamos na norma, é permitida a manifestação do pensamento. Então, quando nos deparamos com a norma, é permitida a manifestação do pensamento, não fica claro o que é esse manifestar o pensamento. Fazer um discurso é a manifestação do pensamento? Escrever um livro também? E se for um protesto? E se todos no protesto estiverem nus? E se esse protesto for para pedir a ligação? E se esse protesto for para pedir a legalização do uso recreativo da maconha? Isso seria também manifestação do pensamento? E pintar um quadro é manifestação do pensamento? E mostrar as nádegas é manifestação do pensamento? Vejam, existe uma abertura semântica nas normas de direitos fundamentais. Tá. E o que seria a abertura estrutural? A abertura estrutural significa que, em termos de posições jurídicas, um mesmo direito fundamental pode se expressar de muitas maneiras diferentes. Voltemos ao exemplo da saúde. Quando eu me pergunto sobre o direito à saúde, que é a obrigação do Estado, como ele se manifesta? Vamos lá. O Estado, para garantir a saúde, é obrigado a fornecer medicamentos, mas também é obrigado a construir hospitais. E para construir hospitais e para que os hospitais funcionem, o Estado é obrigado a contratar médicos. Também para cuidar da saúde, o Estado está proibido de criar obstáculos desproporcionais para a prática de esportes nos parques. O Estado também está permitido a realizar pesquisas com novos medicamentos e a autorizar, de alguma maneira, essas pesquisas ou fomentar essas pesquisas. O Estado também está obrigado a garantir acesso de todos à água potável como forma de garantir, a saúde. O Estado está proibido de testar nos cidadãos drogas que não têm um nível de segurança comprovada e que, por isso, podem, eventualmente, prejudicar a saúde dos cidadãos. Poderíamos ir com essa lista até amanhã. O que vocês perceberam? O direito à vida enseja uma série de posições jurídicas com estruturas diferentes, tanto de natureza prestacional como de natureza de defesa. E é nisso que consiste a abertura estrutural, ou também podemos falar complexidade estrutural. Um direito fundamental não é uma coisa só. Por causa da abertura semântica, pode ter significados diversos e, por causa da abertura estrutural, pode contemplar uma infinidade de posições jurídicas diferentes, sendo que nem todas elas poderão ser reconduzidas à categoria de direito subjetivo, como ficará claro em outro capítulo do livro. Se existe uma infinidade de posições jurídicas que eu posso extrair de um direito fundamental, como é que nós fazemos para controlar esse processo de desdobramento estrutural? Essa preocupação é séria. No programa anterior eu disse brincando que, para eu ter saúde, o Estado deve me garantir a propriedade de um harém, porque eu vou ficar mais feliz, sei lá, porque eu vou fazer mais festa e assim eu vou ter uma saúde melhor. Claro, eu falei brincando isso. Qual seria o limite desse processo de desdobramento estrutural de um direito fundamental? Porque algumas vezes, a gente faz essa construção que não é muito séria, mas a gente precisa controlar isso para saber quando essa construção do direito é séria ou não é séria. Então, qual seria o limite desse processo de desdobramento estrutural de um direito fundamental? Alex, então, ele chama, e esse detalhe é importante, esses outros direitos fundamentais, que decorrem do direito à saúde, que decorrem da sua abertura estrutural, de direitos fundamentais
atribuídos. Então, vamos lá. Do enunciado do direito à saúde, extraímos o direito fundamental de que o Estado tem obrigação de cuidar da saúde. Do direito fundamental, obrigação de cuidar da saúde, extraímos direitos fundamentais atribuídos, obrigação de construir hospitais, fornecer medicamentos e por aí vai, como nós fizemos esse exercício anteriormente. Então, vamos lá. A partir de um direito fundamental, podemos construir uma infinidade de direitos atribuídos. Para Alex, esse processo de atribuição é que demanda cautela, galera. Lembram do primeiro capítulo do livro? Aqui é que entra aquele intervalo nebuloso a que Alex se referia e que demanda controlabilidade. Por isso, aqui no capítulo 2, Alex afirma que nesse processo de atribuição de direitos fundamentais é preciso definir uma relação de refinamento, que nada mais é do que um controle em relação ao fundamental desse processo de atribuição. Para Alex, não basta uma simples referência a um direito atribuído, não basta uma simples referência ao direito fundamental para que o direito atribuído seja considerado válido. Isso não é suficiente. A validade do direito fundamental atribuído exige aqui uma carga argumentativa coerente, que possibilite a correção no processo de atribuição. Nas palavras de Alex, vou ler aqui ipsis literis. Saber se uma norma atribuída é uma norma de direito fundamental depende, portanto, da argumentação referida a direitos fundamentais que a sustente. À primeira vista, isso tem consequências fatais. Em muitos casos que dizem respeito à atribuição de uma norma, a possibilidade de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais é algo discutível. As regras da fundamentação referida a direitos fundamentais não definem um procedimento que leve, em todos os casos, a somente um resultado. Perceberam? Como funciona, então, gente, esse processo de argumentação e como ele permitirá controlabilidade? Lembram? Juntando o programa número 1 com o programa número 2, na verdade, juntando o capítulo número 1 com o capítulo número 2. Como é que eu controlo aquele processo do todos têm direito à saúde, eu tenho direito a receber óleo canabidiol? Como é que eu controlo o todos têm direito à saúde e eu tenho direito de receber massoterapia? Como é que eu saio do todos têm direito à saúde e chego num direito fundamental atribuído ao Estado é obrigado a criar políticas públicas ou a contratar médico ou a fazer prevenção contra o Zika vírus, né? Esse processo aqui que o Alex está preocupado. Então, lembra que eu disse lá no programa anterior que a teoria dos direitos fundamentais é uma espécie de continuidade do livro Teoria da Argumentação Jurídica? Então, isso aparece aqui. Sinto muito. Nesse ponto, o próprio Alex faz uma nota de rodapé, mandando a gente ler a última parte do Teoria da Argumentação Jurídica. O Alex não explica no livro Teoria dos Direitos Fundamentais como é que é o processo argumentativo, como é que funciona essa metodologia, como é que se dá isso daqui em termos de teoria da argumentação jurídica. Ele faz a nota de rodapé e manda a gente ler o livro dele, Teoria da Argumentação Jurídica, falando, eu já trabalhei isso lá, então vão e leiam. Essas são, então, as ideias centrais do segundo capítulo, onde ele termina dizendo, existem direitos fundamentais atribuídos,
uma infinidade de direitos fundamentais atribuídos. Esse processo de atribuição de direitos fundamentais é um processo argumentativo. Ele demanda um refinamento de fundamentação, ele demanda um ônus argumentativo, ele demanda uma forma específica da gente argumentar de modo referido ao direito, porque é argumentação jurídica, não é argumentação moral, né? E ele tem algumas pautas argumentativas aqui para possibilitar a controlabilidade. Só que isso está no livro Teoria da Argumentação. Resumindo e terminando o programa de hoje. No capítulo 1, aprendemos que Alexis quer construir uma teoria racional e controlável dos direitos fundamentais e que essa teoria pressupõe uma abordagem dogmática em 3 dimensões: semântica, empírica e normativa. Aqui no 2º capítulo, aprendemos a diferença entre enunciado normativo e norma e, por consequência, a diferença entre enunciado de direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais. Vimos que os enunciados de direitos fundamentais podem ser enunciados de direitos fundamentais estabelecidos e disposições periféricas associadas, que são aquelas disposições de direitos fundamentais que não estão no catálogo, mas que decorrem da competência para julgamento da reclamação constitucional, lá nos termos da Constituição alemã. As normas de direitos fundamentais são expressões desses enunciados estabelecidos ou associados mediante funtores deonticos. Já expliquei essa natureza performativa da norma para o Alexis. As normas de direitos fundamentais possuem abertura semântica e abertura estrutural. E é dessa conjugação que se desenvolvem os direitos fundamentais atribuídos na prática. E terminando com o meu exemplo do programa anterior, quando eu afirmo que por causa do direito fundamental à saúde, eu tenho direito a receber autorização para comprar ou produzir óleo canabidiol, Alexis chamaria esse direito derivado de um direito fundamental atribuído. De uma norma de direito fundamental, podemos extrair uma infinidade de direitos atribuídos. Por isso é importante definir um processo de fundamentação controlável nessa tarefa de atribuição de direitos. Mas essa forma de controlabilidade não aparece no livro Teoria dos Direitos Fundamentais, mas no Teoria da Argumentação Jurídica. Por hoje é só, pessoal. Mande suas dúvidas nos comentários e ficamos por aqui. Hasta la vista.